Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos então iniciar a nossa palestra fazendo uma prece. Pedimos a todos que fechem os olhos e vamos recordar Jesus. Que após suas palavras benditas, a beira do lago de Genezaré, chegam crianças até ele, junto com suas mães, algumas doentes. Aproximam-se, mas os apóstolos, cansados, achando que o mestre também estava cansado, pedem para que elas se afastassem. Jesus observa a cena e fala: deixe que venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus e daqueles que se assemelham a elas. E assim esse belo quadro, em que Jesus ampara a infância, chega até nós através da boa nova do Evangelho. Que neste momento possamos, no clima abençoado do Cristo, buscar alternativas, refletir o que podemos fazer para auxiliar a infância nesses instantes, nesses momentos tormentosos de transição planetária, Senhor. Graças vos damos, que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos abordar esse assunto, que é a criança e o suicídio. Temos que recordar que a infância, suicídio, em alguns países a estatística era alta e agora já é uma calamidade mundial. Vários países com estatísticas altíssimas de suicídio infanto-juvenil. E a nossa intenção nessa palestra é justamente buscar causas, mas sobretudo encontrar no Consolador Prometido indicativos de prevenção, de auxílio, de amparo a esta juventude, a esta infância que hoje se encontra reencarnada em nosso mundo. Então, o suicídio infantil, as estatísticas. No Japão, que é um país de altíssimo índice, o patamar em 3 décadas vem aumentando. O governo japonês já está conseguindo controlar o suicídio entre os adultos, idosos, mas não consegue baixar os dados alarmantes do suicídio na fase infanto-juvenil. No Brasil também é alta a taxa de suicídio. E vem alertando aí as autoridades. A segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo é o suicídio. No Brasil é o 4º lugar nessa faixa etária. Assim como adultos, crianças e adolescentes também estão sujeitos aos impactos das doenças mentais. E as consequências mais graves podem ser vistas no crescimento dos casos de suicídio dessa faixa etária ao longo dos últimos anos no Brasil. O aumento alerta também para os sinais que pais, professores e profissionais de saúde estão deixando passar despercebidos, que poderiam ajudar na indução à redução dos números. E o que diz Kardec sobre a onda de suicídio infantil no mundo? Um texto muito importante, citado por outros palestrantes, é Obras Póstumas. Em Obras Póstumas, Kardec faz a prevenção, faz o alerta, os espíritos alertam para estes momentos que estamos passando. E eles colocam como causa principal o materialismo. É o resultado do materialismo. A inteligência do homem é uma propriedade da matéria, nasce e morre com o organismo. O homem não é nada antes e nada depois da vida corporal. Uma vez essa mente juvenil ou infantil, entrando em contato com as dores muito próprias de um mundo de prova e expiação, não suporta. Como ela não concebe o mundo espiritual, não concebe a presença divina na sua vida, ela busca essa alternativa infeliz, que ao invés de diminuir a dor que ela está passando, faz aumentar mais ainda, que é o que nós vamos ver a seguir.
Então, como consequência, o homem, sendo apenas matéria, tem apenas os gozos materiais como reais e desejáveis. As afeições morais não têm futuro. Com a morte são rompidos para sempre os laços morais. As misérias da vida não têm compensação. O suicídio se torna o fim racional e lógico da existência. Nós estamos passando por momentos de transição planetária. E isso nós já estamos sentindo na pele. O que o texto nos fala? Que 2 gerações vão surgir nesses momentos de transição. Essas gerações têm características opostas, diferentes, e que têm propostas de enfrentamento das dificuldades do mundo, seus problemas pessoais, com propostas muito diferentes. O materialismo vai surgir como uma das propostas dessa geração. E o espiritualismo, a visão espiritual, vai ser o carro-chefe da segunda geração, dessa outra geração. Nós vamos assistir, já estamos vendo isso acontecer. Então, nessa transição planetária, 2 gerações vão se apresentar. Uma com crenças espiritualistas, quer dizer, a nova geração deve fundar o que é a era do progresso moral e se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, reunido no sentido inato do bem, crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. E aquelas que mantêm a crença materialista, ao contrário, que distingue os espíritos atrasados, é antes de tudo a revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Depois é a propensão instintiva para as paixões degradantes, pelos sentimentos antifraternais de orgulho, ódio, inveja, cupidez, enfim, pela predominância do mal, né, da matéria sobre o espírito. E o que vai acontecer com essa geração materialista? Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, e sua resistência marcará por terríveis lutas o fim de seu reinado. Extraviados correrão para a própria perda, atingirão a destruição que produzirá muitos flagelos e calamidades, de forma que, sem saber, apressarão o advento da era da renovação. Há uma previsão nesse texto realizada pelos espíritos a Kardec sobre as consequências graves dessa influência materialista sobre a humanidade. E qual é a consequência dessa ideia materialista? Suicídio infantil. E como se a destruição não caminhar suficientemente rápida, se verá o suicídio se multiplicar em uma proporção inédita, até entre crianças. A loucura atingirá como nunca um número muito grande de homens que, mesmo antes da morte, estarão eliminados do mundo dos vivos. Esses são os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como dissemos, sem que nada transgrida as leis da natureza. Então, o suicídio vai ser uma das grandes consequências infelizes dessa ideia materialista. Suicídio na infância. Então, nós já fizemos aí um histórico, fizemos aí uma revisão, né, das estatísticas mundiais. Agora nós vamos diretamente para o tema e trazendo aí causas, consequências e prevenção. Fatores que indicam risco para uma primeira tentativa ou recorrência do comportamento suicídio na infância e na adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde. Aí é um listado de situações, causas que podem influenciar uma criança ou um jovem a suicidar-se. Então, nós temos aí a desesperança, esse seria o primeiro sinal, a dificuldade e flexibilidade para enfrentar situações problemáticas, o estilo de atribuição disfuncional, quer dizer, a dificuldade para enfrentar problemas, frequente associação com quadros depressivos de longa evolução, impulsividade, violência física e sexual também estão muito, às vezes, inseridas como causa daquele suicídio. Então,
Fatores socioculturais também influenciam muito na decisão de uma criança ou de um adolescente. Vamos começar pela desesperança. Qual é a proposta de Kardec? Como que nós vamos diminuir a desesperança? Sem dúvida nenhuma, criando, afastando desta humanidade a incredulidade. A incredulidade em Deus, em Jesus. O fanatismo, que também pode ser religioso, afastar esse fanatismo. Uma religião que seja raciocinada. O Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque derruba seus dois maiores obstáculos, a incredulidade e o fanatismo. Proporciona uma fé sólida e esclarecida, desenvolve todos os sentimentos e ideias que correspondem aos ideais da nova geração. Então, é a mesma ideia. Então, quer dizer, existe aí uma preparação para o advento, da espiritualidade, né? O advento, então, desse mundo novo que vai surgir. A evangelização infantil é muito importante para trabalhar na criança a esperança. Os textos evangélicos, os textos que estão no Evangelho, os textos que estão no Livro dos Espíritos, o estudo aprofundado da doutrina dá segurança a esta criança. Uma das características da nova geração será a fé inata. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece, fortalece, que os une e os junta em um sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários aos progressos moral e social. Dificuldade e flexibilidade para enfrentar situações problemáticas. Nós vamos ver que a educação ela tem um fator importante nessa flexibilidade, nessa condição de enfrentamento. Nós vamos ver depois uma estatística muito importante relacionada ao suicídio na criança. Esse estudo, muito importante, ele fala o seguinte, que criar filhos numa bolha, sem socialização e rede de amigos, pode desencadear problemas como ansiedade e taxa alta de suicídio. Os pais chegam a entrar nas discussões das crianças e interferir sensivelmente. Vimos recentemente um caso de pais que interferiram, chegando até a bater na outra criança. Quer dizer, vão em defesa do menino, sem ouvir exatamente o que está acontecendo, interferem sensivelmente nessa relação infantil ali de convivência e tornam-se ali defensores irrefletidos dos filhos. Muitas das vezes os filhos estão errados e tornam os filhos vítimas. É essa situação que torna esse espírito recém-reencarnado, esta criança, em extrema vulnerabilidade. Ela vai crescer, ela vai enfrentar um não, enfrentar uma decepção, e ela não vai suportar, porque ela não aprendeu a suportar coisa alguma. Então aí está uma das grandes causas de suicídio na infância. Justamente a dificuldade de enfrentamento. Criar filho numa bolha não educa. Temos que criar o filho para o mundo. Nossos filhos são espíritos que reencarnaram para receber nosso processo educativo, mas nós não podemos esquecer que são filhos de Deus e que temos que orientá-los dentro de uma educação segura, sem dúvida nenhuma, com Deus. Outra causa importante, isolamento pelo uso excessivo de tablets, celulares. Outra maneira de superproteger, muito comum atualmente, acontece por meio de eletrônicos. Crianças que desde muito cedo se inserem em tablets, computadores, videogames, smartphones, e acabam se isolando do convívio com outras crianças. Porque conviver com outra criança dá trabalho para os pais. Ele vai ter dificuldade, ele vai ter que interferir. Aí, interferindo, ele vai ter que ouvir a criança, ele vai ter que conversar com os pais, eles vão ter que chegar no senso comum, ele vai ter que orientar a sua criança. Então, tudo isso aí vai gerar
dificuldade, por isso os pais acham mais fácil entregar a eles um tablet, um instrumento eletrônico que a criança ocupa ali o dia inteiro. Mas não sabe o perigo que está por trás disso. Pelo excesso, pelo não monitoramento. Isso aí também pode gerar suicídio. Mais tarde, elas podem apresentar dificuldade em se relacionar com a sociedade. Brincar, correr e fazer amigos previne o suicídio infantil juvenil. A grande necessidade, o exercício físico produz endorfina, tem ação importante no processo de bem-estar, de alegria, não só para a criança, mas para os adultos. E ao brincar, ao correr, ela vai estar se enchendo de bom ânimo, de energia, de bem-estar. Por isso que é importante para a criança correr, brincar. Outra questão importante seria a questão da resiliência. O que é resiliência? A capacidade que a pessoa tem de suportar, de dar a volta por cima, de superar as dificuldades. Estudos mostraram que a resiliência ela é aprendida. Por quem? Pela criança. E quem vai orientá-la? Quem vai conduzi-la a ter resiliência, a suportar as dificuldades? A família. Então, o foco da resiliência em família deve procurar identificar e implementar os processos-chave que possibilitam que as famílias não só lidem mais eficientemente com situações de crise ou estresse permanentemente, mas saiam delas fortalecidas, não importando se a fonte do estresse é interna ou externa. Eles perceberam que crianças em que esse apoio, não precisa ser pobre ou rica, mas crianças que têm dificuldade, em que a família não dá o suporte necessário para esse enfrentamento, ela vai ter dificuldade no futuro. E ela vai estar mais propensa ao suicídio. Considerar eventos negativos como de sua responsabilidade, duradouros de impacto sobre todos os aspectos da sua vida. Isso é importante, porque quando a pessoa foca apenas no aspecto negativo, ela não consegue enxergar algo melhor. E aí, por conta disso, ela acaba entrando ou buscando suicídio. Depressão infantil. A depressão, ela induz, não que ela seja sempre vai levar ao suicídio, mas o fato de não tratar a depressão favorece muito os casos de suicídio na adolescência ou na infância. Então, a depressão como transtorno psiquiátrico, ela pode ter depressão, só simplesmente, o transtorno de ansiedade, abuso de álcool, drogas e, pasmem, cada vez mais a criança tem entrado em contato mais cedo com o álcool e a droga. Transtornos alimentares, transtornos psicóticos, anorexia e bulimia. Indução ao suicídio pelo processo obsessivo. Neste livro, Dramas da Obsessão, ele conta um caso de uma família que sofreu anos processo obsessivo. Eles tinham cometido um erro gravíssimo através da Inquisição. E aí, os espíritos que foram, quando encarnados, eram judeus. E eles passam 200 anos perseguindo essa família. Tanto na erraticidade, no mundo espiritual, e depois quando eles reencarnam. Eles já tinham conseguido a desencarnação do pai dessa família, quer dizer, e de um dos filhos dele, de uma das filhas. E as entidades permaneciam no lar, atormentando a família, e o filho mais novo ia enveredar pelo suicídio. Já estava sendo induzido por eles. Então, você vê que o processo de suicídio tem uma relação muito forte com a obsessão. Vamos ao caso de uma criança suicida com 3 anos de idade, descrita no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Certa criança de 3 anos e alguns meses vinha tentando suicídio das mais diferentes maneiras, o que lhe resultara, inclusive, em ferimentos. Um dia jogou-se na piscina, em outro atirou-se do alto de um telhado, na varanda de sua casa, depois quis atirar-se do carro em movimento, o que levou os familiares a vigiá-la dia e noite. Seu comportamento de súbito tornou-se estranho, maltratando especialmente a mãe, a quem dirigia as palavras de baixo calão e que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Foram feitas reuniões de obsessão em seu benefício quando verificaram a origem do estado atual. Atormentada por muitos obsessores, seu comportamento espiritual era muito sério.
Com a terapêutica espírita completa, quer dizer, desobsessão, tratamento espiritual, palestra, orientação aos pais a essa criança, essas crianças melhoraram sensivelmente, sendo que 3 retornaram ao estado normal. Então, essa descrição feita pela Sueli é importantíssima, né? Durante o sono, os espíritos inferiores nos induzem ao sono. Essa é a descrição, né, a informação dada nesta obra. E nós trouxemos aqui, porque muitas das vezes não nos preparamos adequadamente para dormir. E não fazemos oração, não nos mentalizamos o bem. Então vivemos um mundo corrido, mas nós temos que parar um pouquinho e fazer nossas orações e nos preparar para o sono. Impulsividade e obsessão. A ação do espírito obsessor sobre a criança ou adolescente. Eles veem junto a si, antes de efetivado o ato, com impressionante segurança, tais se materializado fossem diante de seus olhos corporais, os quadros mentais que o obsessor fornece através de telepatia e sugestão. Então, você vê que realmente, no impulso, a pessoa busca, a criança ou o jovem busca o suicídio. Um receptáculo de veneno ou substância corrosiva, um revólver engatilhado, que misteriosa mão sustém, oferecendo-lhe, uma queda de grande altura onde eles próprios se veem despenhando, um veículo em movimento sobre o qual se deverá arrojar-se, etc. Então, são instrumentos aí que são causadores. A violência física e sexual, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes fatores que induzem ao suicídio. A criança que assiste à violência doméstica e que também sofre a violência, cria nela um ódio, um rancor, uma mágoa, uma desesperança. E isso induz ao suicídio na infância e na adolescência. A violência sexual, muito mais grave ainda. Então, quer dizer, essa criança, esse adolescente, vai se sentir totalmente desamparado. E quando busca o apoio familiar e o apoio familiar não atende, não ouve, aí é que a desesperança é muito maior. Então, nessas situações, nós temos que estar atentos. E aí, dessa forma, nós podemos controlar, né? Aí, dando orientação aos pais contra a violência física e sexual, orientando a observação dessa criança, desse familiar, desse jovem que está ali, né, sob processo de obsessão, desejando a sua morte, para que possamos nos auxiliar. Muitas das vezes, o tratamento psicoterápico consegue emergir essa questão da violência física e sexual, porque muitas das vezes os pais, aliás, essa pessoa que foi violentada não consegue recordar, às vezes ela apaga da sua memória essa situação. Fatores socioculturais. O não sucesso escolar, quer dizer, a cobrança exagerada dos pais, que a criança tem que tirar nota 10, nota 9, ela se sente inferior. O abuso do álcool e outras substâncias pelos pais realmente facilitam, favorecem a questão do suicídio. O suicídio na infância. História de suicídio ou tentativas na família, quer dizer, uma obsessão coletiva. Aquele caso que nós falamos de dramas de obsessão, foi tendo um caso atrás do outro, quer dizer, mostrando ali que existe uma influência mesmo quando nós temos familiar que cometeu o suicídio. Acesso fácil a armas de fogo, medicamentos, substâncias tóxicas, então nós temos que tirar isso da mão, da proximidade de crianças, para que isso não aconteça. Qual que é a prevenção e o tratamento do suicídio na infância? Vamos lá. Terapêutica medicamentosa, não podemos fugir do tratamento psiquiátrico, é importantíssimo, às vezes tem que internar essa criança, para inclusive vigiá-la. Terapêutica psicológica, importantíssimo para que a gente possa emergir, extrair daí as causas que estão lá no inconsciente, no subconsciente daquela criança ou daquela pessoa. Tratamento espiritual fundamental, porque o tratamento espiritual, além de levar fluidos benéficos ao corpo e ao espírito, também afasta, de certa forma, por esclarecimento, as entidades sofredoras que ali estão induzindo a pessoa ao suicídio. O passe magnético, importantíssimo, água fluidificada. Então, todos esses recursos terapêuticos estão à nossa disposição no Centro de Espírito. A desobsessão infantil, reunião de desobsessão, oásis de refazimento espiritual, pronto-socorro de espíritos sofredores,
Hospital de amor para doentes da alma. O aposento destinado à reunião de obsessão é dentro do templo espírita o local onde são medicadas mais diretamente as almas. Então, muitas das vezes a gente se sente inseguro de estar num tratamento espiritual. Não, é o contrário. Nós temos que procurar o tratamento desobsessivo para a nossa criança. O tratamento espiritual vai lhe ajudar muito, muito. Ajudar essa criança em situação de tentativa, né, nessa situação de suicídio. E neste ambiente apropriado, revestido de vibrações adequadas e que requer cuidados especiais da espiritualidade maior, que são trazidos enfermos do espaço para receberem o tratamento do amor, nenhuma outra medicação existe mais adequada e nem mais bem indicada do que tão necessário para o processo obsessivo. O tratamento de obsessão pode ocorrer na casa espírita, a criança, aí depende da metodologia utilizada, mas nós, em nossas casas, temos a obsessão infantil, com toda a metodologia, né, que está no livro Compreendendo a Dor Humana, da editora Otto de Souza, e que dá orientação ao centro espírita a criar, né, o seu tratamento infanto-juvenil. E esse tratamento ocorre no sábado pela manhã. Tratamento medicamentoso, existem vários antidepressivos que auxiliam essa criança nesse processo obsessivo, nesse processo de tentativa de suicídio ou depressão. E essa terapia é muito simples, mas tem que buscar o médico mesmo, não fazer automedicação. Alimentação anti-inflamatória, muitas das vezes nós esquecemos da alimentação. E se nós tivermos uma alimentação rica em açúcar, em produtos químicos que reduzem, que diminuem bastante as bactérias do nosso intestino, vão favorecer sim a depressão, o suicídio. Então, uma dieta rica em ômega 3, magnésio, fibra, zinco, ferro, vitamina C, B1, B9, B12, elas vão ser importantíssimas no processo de prevenção contra a depressão. Dietas que causam depressão. Vamos aqui recordar o seguinte, nós temos aí o cérebro normal e um segundo cérebro. Por que isso? Porque hoje os cientistas descobriram que as bactérias que existem aqui no nosso intestino produzem substâncias que vão agir sensivelmente no nosso cérebro. Então, ele é considerado o segundo cérebro. E muitas das patologias hoje que ocorrem por destruição dessa flora, por meio de quê? Alimento industrializado, uso excessivo de antibiótico, tudo isso favorece a destruição dessa flora bacteriana e, consequentemente, favorece aí a depressão. Então, as dietas têm que ser com baixa carboidrato, alimentos naturais, rico em fibra, tudo isso vai ajudar na recuperação, né, na recuperação dessa microbiota, que são as bactérias intestinais. O exercício físico previne e ajuda no tratamento da depressão, sem dúvida nenhuma. O exercício físico tem que ser de impacto, tem que ser exercício realmente que faça ali a eliminação na corrente sanguínea, né, de substâncias que vão elevar o humor dessa criança, desse jovem. Por isso que é importante a brincadeira, por isso que é importante correr, tirar um pouquinho do sedentarismo de um videogame, cuidados com videogames. E também os videogames agressivos, violentos, também favorecem, né, o processo de sintonia com os espíritos inferiores. Então, nós temos que estar atentos a todas essas causas. Você que é pai, você que é mãe, você que é o cuidador dessa criança, diminua a sua frequência na rede social, dê atenção a essa criança, dê atenção ao seu filho. Isso também reduz, e muito, os casos de suicídio. E quando nós temos uma atenção muito maior, nós vamos então favorecendo essa criança, fortalecendo ela diante das adversidades, dos problemas que hoje ela tem que enfrentar no mundo, né? Então, você não está perdendo seu tempo estando com a sua família, você está ganhando tempo e luz.
Faça o bem, ensine a criança a fazer o bem. Sem dúvida nenhuma. Fazer uma campanha, Alta de Souza, fazer um trabalho assistencial, estar na escola de evangelização, fazendo bem. Não é criando a criança na redoma de uma bolha, na redoma de vidro, que você vai conseguir educá-la melhor. Eduque-a em contato com a sociedade. Espiritualize-se e ensine a criança a espiritualizar-se. Porque muitas vezes a criança vai para a escola de evangelização e encontra em casa pais despreparados, que não valorizam o centro espírita, que não frequentam. Então, se é bem para o meu filho, qual é o exemplo que eu estou dando para o meu filho? Se é bom para ele, o estudo para mim também tem que ser. A única diferença entre nós e as nossas crianças é a idade do espírito reencarnado. Mas somos espíritos do mesmo jeito. Espiritualizar-se, buscar um centro espírita, atuar, estudando um bom livro espírita, estudando a doutrina espírita, essa é a melhor maneira de espiritualizar. A leitura edificante, estimular leituras para as crianças, livros infantis espíritas, porque esses livros esclarecem de forma completa as causas e prevenção da depressão. Então é importante trazer para a criança livros que são extremamente educativos e que trazem para a nossa criança a concepção divina, a presença de Deus na nossa vida, a presença de Jesus, os bons espíritos, a importância da mediunidade e assim por diante. Ensine a criança a rezar. Quantos pais têm dificuldade à noite de ensinar o seu filhinho o Pai Nosso? Ou buscar a oração como uma maneira de se harmonizar e enfrentar as dificuldades. A oração, ela é sintonia com Deus. Sintonia direta com Deus, quando pedimos algo que seja bom e seja fraterno. Então, nós vamos ver aí a grande necessidade de ensinar a criança a rezar. Participar, fazer a criança participar do culto do Evangelho no lar. Implantar o culto do Evangelho no lar. Sem dúvida nenhuma, é um fator importantíssimo para trazer harmonia a esta criança, a esse jovem. E o que é o culto do Evangelho no lar? Ele é realizado uma vez por semana, no mesmo horário, para que a família ali possa congregar-se. Duração de 20 a 30 minutos, prece inicial, uma leitura de um texto de reflexão, a leitura do Evangelho, comentários, e aí fazemos então a nossa oração final, comentários entre as pessoas que ali estão, e depois fazemos a prece de encerramento. Muito simples e que traz imensos benefícios, protegendo o nosso lar das influências dos espíritos inferiores, trazendo harmonia para a nossa casa, o nosso pensamento. E é isso. Qual é o tratamento oferecido no centro espírita? Então, nós temos aí: os pais podem participar dos cursos de doutrina espírita regularmente, o ciclo introdutório. A criança deve estar na evangelização infantil. Então, é importante nós estarmos presentes, os pais têm que buscar o estudo. Né? Trabalho assistencial. Os pais e a criança podem participar como voluntários do trabalho assistencial do centro espírita. Muitas vezes eu vejo pais que buscam fazer a caridade e o menino está em casa, na mão de um videogame, de uma TV. Então, quer dizer, a criança tem que estar conosco nas atividades. Mesmo que dê um pouquinho mais de trabalho, mas é importantíssimo, essa é a nossa tarefa. Os pais podem se preparar para serem médios do trabalho mediúnico do centro espírita, no futuro encaminharem os filhos para os estudos preparatórios na mediunidade durante a adolescência. Né? Então é importante a mediunidade. Não causar medo, pânico dos espíritos, isso aí não vai ser bom para a criança, também não é verdade. Os espíritos, há variedade de entidades. São espíritos bons, benéficos, que nos amparam para a nossa família e recebam de nós imensa gratidão. Culto no lar. O culto no lar deve ser realizado uma vez por semana em horário definido, convidando aí os familiares, e dessa forma você vai conseguir trazer luz para a sua casa, proteção espiritual. E a leitura edificante. Né? Nós temos aí na literatura espírita muitos livros bons, e que a criança, né, e o adolescente podem ali se deleitar, aprender, conhecer, e sem dúvida nenhuma, de grande importância. Então, para encerrar,
vamos recordar o Cristo. Filho, ele diz para nós, tem bom ânimo, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E todos nós vamos vencer também. Que Jesus abençoe a todos, traga paz, serenidade, harmonia aos seus corações. Façamos então uma prece, pedindo a Jesus que possa trazer serenidade, paz para a condução das nossas existências. Ilumina, Senhor, os nossos corações, possamos perseverar sempre no bem, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, que Deus os abençoe.